E aí, pessoal, vamos continuar aqui, olha, um tema importantíssimo, que é conjunção, tá? Se você não viu a parte um sobre definição de conjunção, conjunção coordenada, tem que ver, para a gente continuar com conjunções subordinadas, tá? Essas conjunções ligam orações em que uma delas depende da outra para ter sentido. A definição está aqui de conjunção subordinada. Conjunção, você sabe o que que é? Liga orações, beleza. Conjunção coordenada. Liga orações que uma não depende da outra para ter sentido. Conjunção subordinada. Liga orações que uma oração precisa da outra para ter sentido, tá? É um tema fácil, acredite. Até você que está tendo dificuldade, cara, acredite, é um tema fácil. Com o tempo você vai ver que fica bem de boa resolver esse tipo de questão. É porque muita coisa de uma vez que entra aí na cabeça acaba que confunde ou pode confundir. Essas conjunções subordinadas são essenciais para introduzir ideias de causa, consequência, finalidade, dentre outras aí que vamos ver, tá? As conjunções coordenadas são 5, que a gente viu ali em cima, tá? Tá aqui, tem que estar na ponta da língua, elas. As conjunções subordinadas são mais. Olha aqui, são 9. Tem que saber, todos têm também, cara, é um tema muito importante para a prova. Vamos ver aí, vamos ver cada uma delas. Conjunção, tipos dessas conjunções subordinadas. Temos as causais, o nome já diz, tá? Indica uma causa, um motivo. Olha só o exemplo aqui na oração. Não saiu porque estava chovendo. Ou seja, não saiu por causa da chuva, concorda? Sim. Olha o que é esse termo subordinado que eu te falei, tá? Que uma oração, ou seja, tem um verbo, é uma oração, e aqui uma locução verbal, é uma oração, duas orações. É subordinada porque, se eu colocar aqui, olha, se eu tirar essa primeira oração, não saiu. Você vai me perguntar, ué, não saiu o quê? Não estou entendendo o que você está falando. Não tem sentido. Agora, se eu tirar aqui, olha, a segunda também, estava chovendo, pode ser que não tenha sentido. Geralmente que é a primeira, tá? Então, se não tem essa relação de sentido, se uma oração depende da outra para fazer sentido, a gente está diante de uma oração subordinada, que ela é introduzida por conjunções subordinadas. Nesse caso aqui, olha, é uma subordinada de causa, que é esse porquê. Miguel, esse porquê lá em cima eu vi, ele não é explicativo? Igual eu falei, pode ser explicativo, pode ser causal. Como que eu vou definir lá na prova? Se a questão te perguntar, esse porquê é de sentido de causa ou explicação? A própria oração vai te falar esse sentido, tá? Olha só, eu estou explicando ou estou te falando uma causa aqui? Não saiu pela explicação, pelo motivo de estar chovendo? Não, pelo motivo é causa, tá? Não saiu explicando alguma coisa que está chovendo? Não, não saiu por causa da chuva. Em contrapartida, aqui nas explicativas, conjunção coordenada explicativa, que também tem o porquê, aqui demonstra uma explicação, tá? Ou justificativa. Não demore. Por causa já estamos atrasados, está errado, não faz sentido, porque não é de causa, é de explicação, tá? Não demore, pois, por esse motivo, explicando, justificando, já estamos atrasados. É uma sutil diferença que cai de prova, cara, porque confunde. O pessoal sabe que isso aqui confunde, eles colocam, tá? Esse porquezinho e te pergunta se é explicativo, se é conjunção coordenada explicativa ou se é conjunção subordinada causal. Então, tem esse pequeno detalhe aí, tem que saber também, tá? Bizu aí pra você. Temos as conjunções subordinadas consecutivas, que indicam uma consequência. Estudou tanto que passou em primeiro lugar. Estudou tanto que a consequência foi passar, tá? Então sempre cria essas oraçãozinhas alternativas na sua cabeça, vai ficar mais fácil de definir o que que é, perfeito? Aqui estão as principais, tá? De modo que, de sorte que, não só essas, mas outras. E eu esqueci de falar aqui, olha, as causais, tá? Tem o visto que, o já que, uma vez que, o como, conjunção de causa. Temos também as conjunções subordinadas condicionais. Olha o nome, indica uma condição. Muito fácil. Se estudar, passará no concurso. Ou seja, com essa condição de estudar, aí você passa. E ainda, se você estudar com método mapeado, aí é os primeiros colocados, beleza? Então, se estudar, passará no concurso. Posso trocar esse se por contanto. Contanto que estude, tá? Ou ainda
contanto que, salvo-se, desde que, aqui é legal, tá? Desde que estude, passará no concurso também, tá? Pode ser o se aqui, obviamente, também, beleza? Então tem essa relação de expressar uma condição. Aí eu te pergunto, você tá entendendo? Que é o que eu quero que você entenda. Ah, amiga, mas eu não tô fixando. Não importa, cara, é muita coisa de uma vez só para você fixar. Por enquanto, se contente em entender. Com o tempo, através de questão, resumo aí que talvez você esteja fazendo, aí dá para fixar. Agora temos as conjunções subordinadas conformativas. Indicam uma conformidade ou um acordo. Olha o exemplo aqui. Ocorreu tudo conforme planejado, conforme planejamos. É uma conjunção de conformidade. Tudo ocorreu como planejamos. E a gente viu que o como aqui também pode ser de causa, tá? Como que a gente vai distinguir? Depende do sentido da oração. Da mesma forma que a explicativa e a causal, que falamos lá no início, tá? Então, olha, aqui estão as principais conjunções subordinadas conformativas. Segundo consoante, tudo ocorreu segundo planejamos. Troque uma conjunção por outra que tem o mesmo sentido também, tá? Para você confirmar se é conformativo ou não. Se manteve o sentido, então é. Perfeito? Temos também as conjunções subordinadas comparativas. Estabelecem comparação. Ela é mais dedicada do que ele. Muito fácil de entender que está comparando, perfeito? Sim. Então, tem duas. Então, é comparativa. Pô, Miguel, mas não tem verbo aqui, não tem outra oração. É porque está omitido aqui, tá? Mas tem duas orações sim, ó. Ela é, ou seja, se tem um verbo, é uma oração. Aqui tem uma oração. Ela é mais dedicada do que ele é. Duas orações. O que que liga oração? Conjunção. Que tipo de conjunção é esse aqui? Comparativa, porque está comparando aqui, tá? As principais são essas. Não é mais comum em prova aí. As finais também, olha, cai bastante. Estudou muito para que fosse aprovado. Estudou muito para a finalidade, com a finalidade de ser aprovado, tá? As principais são essas, bastante usada ali na conclusão em redações. Temos as proporcionais, bem tranquilo também. Quanto mais estuda, mais aprende. Olha só, a proporção que estuda, aprende mais. Então tem esse sentido de proporção. Aqui as principais, olha. À medida que estuda, mais é aprovado. Quanto menos estuda, menos é aprovado. Tem proporção aqui também, só que decaindo aqui, tá? Mas é proporcional, beleza? E as temporais, Miguel, quais são elas? Indicam tempo, obviamente, tá? E essa aqui, por exemplo, olha, assim que chegou, começou a trabalhar. Tá em ordem invertida a oração, beleza? Se pôr na ordem direta aqui fica mais fácil, olha. Começou a trabalhar assim que chegou. Duas orações e a conjunção ligando ela aqui, tá? Indicando o tempo. Assim que chegou, ou seja, naquele tempo que a pessoa chegou, começou a trabalhar. Nas provas vão te dar em ordem inversa assim, olha, para dificultar mais, tá? Mas aqui tem ordem invertida. As principais temporais são essa aqui. Pode ser quando chegou, começou a trabalhar, se a gente trocar aqui, tá? Pode ser logo que chegou, começou a trabalhar, e por aí vai. Bem tranquilo, bem tranquilo. E essas integrantes, aqui, as conjunções são fáceis. Só que lá na frente, orações integrantes é difícil. Só que, felizmente, não é o que mais cai em concurso aí pra gente, tá? Mas, obviamente, pelotão mapeado vai aprender muito bem. Essas conjunções integrantes são essas, o que e o sezinho. Elas introduzem uma oração subordinada substantiva. A gente vai ver tudo isso depois, tá? Quero só que você saiba que são essas aqui. Disse que viajaria. Introduziu uma oração subordinada substantiva aqui, tá? A gente vai ver depois isso aí com calma, perfeito? Por enquanto é só isso aqui em relação à conjunção. Novamente, deixei um quadrinho aqui, tá? Com todas as conjunções. Você tem que ver esse quadrinho. Você tem que vê-lo. Dá uma conferida e leia eventualmente, cara, as conjunções aqui, tá? Principalmente as principais, olha. A de causa,
a consecutiva, condicional, quase tudo aqui é importante, tá? Conformativa, a final é legal, proporção, temporal, concessiva, são as mais importantes aí, ou seja, praticamente tudo, tá? Tem que estar na ponta da língua aí. E aqui a gente já vai para a questão, quero que você faça, pause, faça, e vamos ver aí se você já faz o 10/10 logo nessa aula aí. A conjunção como, no sentido de causa, porque o como também pode ser outro tipo de conjunção, tá? Mas aqui já especificou. Nesse sentido de causa, é considerada subordinativa causal? Isso é óbvio, é claro, tá? Aqui tá certo. Tá certíssimo aqui. Ela é uma conjunção que tem esse valor de causa. A próxima, vamos ver aí. Se é uma conjunção exclusivamente integrante, erradíssimo. Conjunção integrante é o que e o se. Opa, legal, amigo, então você errou. Não, o se também pode ser aqui, olha. Condicional. Se você trabalhar, ganhará dinheiro. Não é exclusivamente integrante, tá? Tá errado. A próxima aqui, olha. Logo que indica uma ideia de tempo, sendo uma conjunção subordinativa temporal. Cria uma oração na sua cabeça, cara, tá em dúvida. Logo que chegou em casa, preparou o jantar. Ou seja, no tempo que ele chegou em casa, tem essa relação de tempo, tá certo, tá? A próxima aí, olha. Caso é uma conjunção comparativa, pois estabelece comparação entre duas orações, e aí? Tá errado. Errado, Miguel. Pois é. Esse caso é de condição, tá? Cadê? Aqui, olha. Condicional expressa esse sentido de condição. Por exemplo, caso queira, eu preparo o jantar, tá? Ou seja, com a condição que você queira, se você querer, eu preparo o jantar, certo? Não é conjunção comparativa como tá falando, tá? Número 5, tá o que, sua vez aí, olha. Certo ou errado, tá o que expressa uma consequência e pertence à conjunção subordinativa consecutiva? Bom, tá errado. Tá errado, porque o correto seria aquela outra conjunção tanto que ou tão que, tá? Por exemplo, eh, correu tanto que ficou muito cansado. Então tá expressando essa consequência, tá? Agora o tal que, cara, não expressa isso aí, beleza? A próxima, 6, o contanto que é usado para indicar conformidade. E aí? Tá errado. Expressa uma condição, tá? Por exemplo, contanto que você estude será aprovado, ou seja, com essa condição, tá? Não é conforme você estude, por exemplo. A próxima, número 7. O para quê é uma conjunção que introduz uma ideia de finalidade. Tá certo. Põe uma oração aí para você ver, olha. Eh, estudou para que fosse aprovado. Estudou com essa finalidade. Colocando em oração assim, cara, fica muito fácil de resolver, tá? Número 8. Quanto mais blá blá blá, mais lá lá lá. É um exemplo de conjunção proporcional. Essa aqui tá de boa, tá? Verdade, tem essa relação de condição, olha. Quanto mais estuda, mais aprende. Olha a proporção aí. Número 9. Embora é conjunção subordinada que expressa tempo. Certo ou errado? Errado, tá? É concessiva e não temporal. Beleza? Tá nas concessivas aqui, olha. Embora, ainda que, mesmo que, tá? Não é temporal. Cadê? Temporal são as outras aqui que indicam essa ideia de tempo. Tá gostando das questões, cara? Comenta aí. Já divulga o nosso curso pra galera, se você tá gostando mesmo aí, olha, rumo à aprovação. Número 10. Segundo, expressa conformidade, sendo subordinativa, conformativa. Perfeito. Tá aqui, olha. Conforme, segundo, como, consoante, tá? Segundo, pensou. Segundo, deixa eu pensar na oração aqui.
conforme estuda, aprende bastante, por exemplo, tá? Mas é isso aí, espero que você tenha acertado, dê continuidade nas próximas aulas. Tá gostando aí, cara? Bora pra frente, tira foto aí do seu material, você estudando ali, olha, no ambiente de estudo, que eu reposto lá no nosso Instagram, hashtag pelotão mapeado, com a aprovação. Até mais.